E aí, gente, vamos para mais um vídeo aí? Eu tô tentando aí dar uma melhorada na situação. Desculpa aí novamente, quem viu aí uns vídeos anteriores aí já viu que eu não tenho tido tempo de fazer a edição. A gente está tendo essas aulas bem corridas aí nesse período de quarentena e algumas das nossas aulas estão rolando lá no Google Meet e no Loom e no Zoom e em várias outras plataformas de aula online ao vivo ali. Então, olha só, sinto muito, não estou conseguindo mesmo tá editando os vídeos, colocando as fotinhos, os mapas, e é importantíssimo que esses vídeos tenham mapas, tenham algumas coisas, alguns indicativos diferentes do que auxiliem o conteúdo que a gente esteja passando. A gente mais tempo assim, quando a quarentena acabar, eu espero continuar fazendo os vídeos pro canal, tal. E aí, de repente eu tenho mais tempo aí de estar editando, fazendo as coisas mais bonitinhas. Mas olha só, tô tentando. O quadro aqui ainda não me adequei em como eu posso utilizar ele da melhor maneira possível para que você possa estar vendo eu lecionando aqui, escrevendo, fazendo qualquer coisa. Já fiz uns testes, não ficou muito bom. A câmera agora, você viu aí que você começa vendo aí o fundo e eu entro depois, porque eu mudei não estou virando mais a câmera, não estou me vendo aqui na tela porque a qualidade do vídeo é melhor na câmera, nessa câmera frontal, né? Então, é ao contrário. Enfim, tema da aula de hoje, cultura europeia. Então, já deixa o joinha, já se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo, por mais que a gente não esteja editando. Finge aí que tem uma vinheta e como a gente está exercitando a imaginação nessa vinheta, vocês podem aí, ó, eu não estou vendo se eu estou cortando a minha testa, se eu estou aparecendo no vídeo todo, tá? Não consigo ver, eu vou ver depois. E não vou ficar gravando toda hora não. No último vídeo sobre população da América que eu gravei, eu acabei repetindo a mesma coisa que eu tinha falado no começo do vídeo, no final do vídeo, porque eu estava achando que eu não tinha falado, que eu tinha falado no vídeo anterior, que não tinha dado certo, eu tive que apagar. Enfim, Europa, então. Eu já até esqueci o que eu ia continuar falando aí. Exercitando a imaginação. Finge aí que a gente, como a gente está exercitando a imaginação, a gente pode imaginar um monte de vinheta diferente. Então imagina aí, professor Leandro, como a gente vai falar de cultura europeia, aparecendo diversos aspectos da cultura europeia que eu sei que você sabe, alguns deles, né? E outras coisas, né? Imaginar a Torre Eiffel, enfim, tem um videozinho que eu tinha colocado a Torre Eiffel. Cadê minha Torre Eiffelzinha? Não trouxe pro vídeo de hoje. Mas tem o Mjolnir aí, o martelão do Thor, que eu utilizei no vídeo sobre Península Escandinávia. Tem mais vídeos sobre a Europa aí, é só você dar uma olhada. Então vamos pro vídeo de uma vez, tá? Bom, a gente já falou em outros vídeos, como eu estou citando, né, que a Europa, de acordo com aspectos físicos e sua formação geológica, ela é considerada por muitos cientistas como o continente que corresponde a uma península daquilo que a gente conhece como Eurásia, já que a Europa está ali grudada na Ásia. Esse aí seria o momento agora de estar aparecendo aí, se eu estivesse editando bonitinho, o mapa da Europa. Dá uma pesquisada aí no Google rapidinho, Europa. Você está vendo pelo celular? Então vê depois. Eurásia, Eurásia, Eurásia. Quando você vê a Europa grudada ali na Ásia. Essa união da Ásia e a própria Europa está ali no hemisfério norte, na Eurásia. Bom, a Europa se constitui como continente em razão dos acontecimentos históricos, culturais, porque o território houve as principais dispersões culturais, políticas e econômicas que expandiu sua influência em âmbito internacional. Tanto aqui no Brasil a gente está tendo uma aula em português, que é uma língua latina originária ali da Europa, e a gente reproduz em grande parte o que é a cultura ocidental que se iniciou justamente na Europa. A gente fala muito que o Brasil, por causa da miscigenação, a gente também tem o caldeirão cultural, não é bem assim, né? A cultura indígena, a cultura do africano que chegou aqui não é tão falada quanto. A gente tem uns aspectos culturais bem menores em relação ao que é a cultura europeia
no nosso país e em diversas outras localidades, no continente americano de maneira geral, né? Afinal de contas, o continente americano tem como base cultural a cultura greco-romana e o cristianismo. E a gente vê, o continente americano é um continente cristão, seja católico, seja protestante, é a religião que mais está dentro do continente americano. No caso da América anglo-saxônica, Estados Unidos, a gente tem o protestantismo, e na América Latina, que é a América Hispânica, a América Portuguesa, a gente tem o catolicismo como que é cristianismo também, dentro do como principal religião, a religião cuja maior parte da população segue. Bom, para uma caracterização dos principais eventos ocorridos na Europa, a gente pode destacar o colonialismo, né, como a gente citou agora, não só a América, como diversas partes da Ásia e o continente africano também foram colônia europeia. Então a gente teve uma expansão imperialista aí, né, com esses países europeus estabelecendo impérios em tudo quanto é parte do mundo aí. Tanto é que se você pegar, não só o Brasil, como eu citei, que a gente está tendo uma aula em português, que é uma língua latina, tá, a América toda, cara. Hispânica, que a gente fala espanhol, o francês, o inglês nos Estados Unidos, tudo que foi colônia. E na África a gente tem também francês e inglês sendo falado, porque essas áreas também foram colônia. Oceania. Então a Europa, porra, que é bem pequena se a gente comparar com os outros continentes, colonizou basicamente o mundo, né? Então, além dessa expansão imperialista, as civilizações romana e grega, que é bem falada, a gente tem ainda aspectos dessa cultura, dessas civilizações, da civilização greco-romana, numa constante no continente europeu e em todos os países que foram colônia europeia. Tá duvidando, né? Pega aí os dias da semana em espanhol para você ver que deuses estão homenageando aí. A gente teve o Renascimento, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, cara. A indústria surgiu lá na Inglaterra, no continente europeu. E o surgimento do primeiro bloco econômico, que inclusive tem vídeo aí falando sobre a União Europeia, dá uma buscada aí, tá? A gente tem um conteúdo já extenso sobre o continente americano aqui no canal. Bom, a partir dos exemplos citados aí, fica claro perceber que a Europa foi e ainda é, né? Ela continua sendo palco das grandes realizações humanas. Muito também porque a gente negligencia os estudos referentes a outras áreas do mundo. Porque a gente tem uma contribuição para a humanidade muito grande, vinda do continente africano, por exemplo. Porque do asiático, é, eu podia falar, a gente tem coisa pra caramba que a gente pensa que é europeia, mas que na verdade veio da Ásia, gigantesca, tá? E eu vou citar um pouquinho mais pra frente algumas coisinhas aí, principalmente da China. Bom, e também tem isso, né? Se a gente teve a primeira revolução industrial na Europa, mais pra frente aí eu tenho uma tecnologia mega hiper desenvolvida, que basicamente vai dar o pontapé inicial para a terceira revolução industrial a partir da década de 70 e com o modelo de produção toyotista, a Ásia e o Japão. E é lógico também, eu vou ter depois como o país mais poderoso do mundo aqui na América, os Estados Unidos. Poder que eu estou falando, poder econômico, poder político e militar. Mas, levando em consideração aí, cara, a luzinha apagou. Será que parou de gravar no meu celular? Vou ver depois. Eu espero não estar falando aqui em vão para depois ver que não gravou nada. Espero. E aí gravar de novo e fazer a mesma gafe do vídeo sobre população americana, onde eu repito o que eu falei no começo do vídeo, no final do vídeo, achando que eu não tinha falado. Mas vai ficar do jeito que tá, porque eu não estou editando nada. Vambora, vai tudo no cru mesmo. Bom, a separação cultural ocorreu a partir de duas vertentes, tá? Na qual, de um lado, está a civilização romana e grega, greco-romana, ambas representantes da parte europeia, e do outro lado, representantes asiáticos, como eu estava falando.
árabes, hindus e principalmente aí, como eu estava falando, chineses, criaram pólvora, criaram a massa, na Itália não, tá? O chinês é bolado. E essa foi uma separação que é basicamente de valor cultural, que é por isso que a gente divide Europa e Ásia, basicamente. A gente tem como principais pontos de separação física ali, geográfica, que a gente utiliza, os montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio. Então, essa separação, como eu estou falando com vocês, de Europa e Ásia, dessa Eurásia, ela é de valor cultural e nem tanto físico, apesar de eu ter citado aí esses acidentes geográficos que comumente são utilizados para separar a Europa de Ásia, mas essa separação é realmente cultural, pois o que foi levado em conta foram as disparidades culturais, religiosas, econômicas, coisas singulares em cada um dos grupos. Atualmente, com o estágio avançado que se encontra a globalização, tem vídeo sobre globalização aí. Vídeo, aliás, que bem antigo que eu tenho que dar uma reformulada. Eu vou fazer um vídeo de novo sobre globalização. Aliás, muitos dos assuntos que eu estou trabalhando aqui, eu vou ter que dar uma reformulada assim que eu me adequar com o ambiente, formar o ambiente legal para gravar os vídeos, editar e tal. Até porque eu também quero fazer meus videozinhos nerd quando eu tiver tempo e falar e continuar a playlist de contos, mitos e lendas, que muita gente gostou, tá sentindo falta, tá me cobrando, mas tempo, né, gente? Tá complicado. Então, atualmente, com o estágio avançado que se encontra a globalização, conforme eu disse aí, o Ocidente tem promovido grande influência no Oriente. Algo que dificilmente acontecia porque o Oriente era bem fechado no século XIX, onde depois do século XX isso aí começou a ficar mais abrangente, né? E o Oriente também chegou aqui, né? Na forma de diversas... muita gente aqui na cultura pop conhece muitas coisas vindas da Ásia. Anime, mangá, K-pop, música, a gente tem muita comida culinária japonesa. Então tem tido uma troca gigantesca na globalização. Você vai ver lá o vídeo de globalização, que essa troca também é meio complicada entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, apesar da imensa distribuição de cultura e conhecimento da Europa para o mundo inteiro, realmente quem emergiu cultura para os dois continentes saiu do Oriente, tá? Como assim? O que eu estou querendo dizer? Cara, tem muita coisa que a gente utiliza aqui, que foi divulgado pra caramba pra Europa, mas que veio do Oriente. O cristianismo mesmo, que é base cultural europeia, ele se inicia no Oriente Médio. O cristianismo é uma religião que se inicia na Ásia. E também o alfabeto que a gente usa, o alfabeto árabe, certo? Então, uma base cultural gigantesca que a Europa divulgou teve início na Ásia. E isso que eu estava falando com vocês, que eu ia estar relatando aí sobre essa contribuição asiática gigantesca. Nos vídeos que a gente for fazer sobre o continente africano, vocês também vão ver as enormes contribuições da cultura africana para o mundo. E, infelizmente, essa negligência, não sei se é essa palavra que eu posso utilizar, para falta da gente estar para falta da gente estar estudando essas contribuições que o continente africano deu para o mundo inteiro aí, e o que a gente acabou deixando de lado aí, muita coisa que está sendo perdida. O domínio europeu, então, no mundo, teve início no século XV, tá? E XVI, por meio da busca de expansão do seu território, o imperialismo que a gente falou aí, e isso foi possível através das grandes navegações, né? Que fizeram as invasões, me recuso a falar descoberta da América, as invasões da América, na qual se fazia necessário extrair riquezas em outros continentes para suprir as faltas. Cara, a Europa não tem grandes recursos naturais, não. Então entra aí até a ideia de teoria de espaço vital, que a gente até trabalhou em outros vídeos aí. E também, além das necessidades de recursos naturais, as necessidades do mercado em expansão do, da Europa. Porque a gente também tem no vídeo aí falando sobre capitalismo, você vai ver, bate tudo certinho, as datas, as paradas todas, que essas grandes navegações aí vão estar no mesmo período
de inauguração e que vai fazer expandir o capitalismo comercial. E mais tarde, quando a gente tiver a primeira revolução industrial, o capitalismo industrial e as várias transformações que o capitalismo vai tendo ao longo do tempo. Então, justamente nesse momento da história aí, século XV, que a gente está falando aí, onde a gente tem o desenvolvimento desses principais aspectos políticos e culturais em âmbito interino ali na Europa e depois implantando isso em outros povos a qual eles iam colonizando, porque ele detinha esse conhecimento maior aí de ciência, estratégia militar e tecnologia. É nesse momento aí que a gente vai ter a expansão do que eles chamam de mundo civilizado. Que de civilizado vai ter pouca coisa, já que a gente vai ter o extermínio de diversos povos, né? Um etnocídio, principalmente dos povos indígenas aqui no continente americano. Que a gente vai ter então a diferença, né? Que eles vão estar se considerando civilizados e os outros são selvagens. Disney aí, vai ver gente Pocahontas. Tem uma ideia disso daí, que vai falar dos índios norte-americanos e da chegada dos ingleses aí. E vai romantizar, tá? A união da miscigenação entre o branco britânico e a Índia. Porque teve estupro, teve matança. Quando você vê filme de Bang Bang e Faroeste, que vai estar apresentando a conquista do Oeste, o nome Far Oeste, Far West, rumo ao Oeste norte-americano, onde a gente vai ter a galera do leste, que a primeira área, essa colônia ali dos Estados Unidos é o leste dos Estados Unidos, e depois vai ter expansão pro oeste, tá? No chamado Destino Manifesto, a aula de Estados Unidos e o continente americano, a gente vai estar falando sobre isso aí. Esse destino manifesto, essa área aí que eles vão colonizando, faroeste, distante oeste, qual é o faroeste, basicamente é cowboy matando índio. Quando você vê aqueles filmes lá, cowboy herói, não sei o que, eles estão tomando terra do índio, destruindo, matando pra caramba. Aí o índio vai lá, cerca a caravana, porque o índio norte-americano teve uma resistência gigantesca. Tá? Então ele assaltava a caravana, aprendeu a andar a cavalo, que cavalo não existia na América, quem trouxe cavalo para cá foi o europeu. O índio aprendeu a andar a cavalo, aprendeu a usar a arma de fogo, mas ele não produzia nada, então ele tinha que roubar a arma de fogo do branco para proteger as próprias terras. Do branco britânico lá. Então, as denominações de civilizado e selvagem tinham como finalidade principal, obviamente, dividir a cultura, né? Diferenciar a cultura greco-romana da que é essa cultura clássica, que a gente pode dizer assim, e europeizadas, europeizadas em relação à cultura do outro, né? A gente vai ter, se a gente quiser analisar a cultura do outro, acho que a gente tem que ter respeito, né? A gente tem que se despir, não acreditar que a nossa cultura é melhor, superior ou acerta, até porque não é. Cada povo tem uma maneira cultura, para a gente enxergar a cultura, entender a cultura do outro, a gente tem que tirar o preconceito da gente para poder analisar a cultura do outro. Senão não vai dar certo, a gente vai julgar e vai ter os preconceitos. Bom, no entanto, essa discussão entre dois grupos atualmente pode ser identificada observando o grupo de países mais ricos, como Estados Unidos e Japão, e todos os países europeus. Lógico que Estados Unidos e Japão a gente tem um histórico para poder estudar, e Europa a gente está vendo aqui agora, né? Esse histórico de que vai estar motivando essa civilização, Europa civilizada, e o resto do mundo subdesenvolvido que foi colonizado era o mundo selvagem, né? Bom, na concepção europeia, o restante do mundo se limita a um quintal de exploração, canteiro para eles explorarem economicamente, ambientalmente e socialmente. Mão de obra e mercado consumidor. As grandes metrópoles ocidentais europeias, elas apresentam obras com quantidades exorbitantes de ouro e prata que foram retiradas dos países que eles colonizaram, né? E a custa também, não só desse ouro e prata desse território, mas a custa também do trabalho dos escravos e dos povos nativos, dos escravizados e dos povos nativos provenientes da exploração das colônias, tá? Como foi o caso dos índios na América Hispânica, no início aqui da colonização do Brasil, dos negros vindos da África, escravizados pelos europeus. Então hoje existe uma grande fortuna em pedras preciosas guardadas
nas instituições financeiras europeias que foram retiradas daqui. Lembra até aquela passagem do filme do Pantera Negra, né? Que o Monger tá falando com a curadora do museu e fala, né? Que como é que você acha que você conseguiu o item que era de vibrânio que eles estavam analisando? Da mesma forma que vocês sempre fizeram, né? Tomando, roubando. Bom, atualmente a União Europeia ela representa uma ofensiva contra a hegemonia dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos se transformou no país principal, como eu disse aí, militarmente, economicamente, politicamente do mundo. Que isso já dura desde o declínio do socialismo, né? Que foi o que bateu de frente com o capitalismo e a hegemonia norte-americana do período que a gente conhece como Guerra Fria, que também tem vídeo no canal, é só você dar uma olhadinha aí e ver Estados Unidos versus União Soviética, o capitalismo e o socialismo, o período que foi da Guerra Fria, que foi do final da Segunda Guerra Mundial, 1945 até 1991, com a derrocada e o fim da União Soviética, o desmembramento da União Soviética em vários países e o fim do socialismo, basicamente, com alguns poucos remanescentes no mundo, como é o caso de Cuba, da Coreia do Norte, da ideia do que é o socialismo. Então, para bater de frente economicamente com os Estados Unidos, a gente teve a criação da União Europeia aí, que a gente teve também o Brexit, a saída da Inglaterra, também a União Europeia chegou a ficar mal das pernas. Enfim, isso aí vai estar no vídeo de União Europeia. A gente está falando aqui de aspectos culturais e não de aspectos econômicos. Os aspectos econômicos estão lá em outro vídeo, tá? Então, acho que é isso, gente. Foi um resumo aí de apresentação. Não vou falar de aspectos pontuais da cultura europeia, de cada país, né? Porque cada país tem aspectos culturais bem distintos, né? França, Alemanha, Rússia, Portugal, Espanha, cada uma tem sua culinária diferente, igrejas, crenças, apesar de ser cristão, vários aspectos culturais que formam a identidade de cada um desses povos aí. Não estou aqui para falar, nesse vídeo pelo menos, especificadamente de aspectos culturais de cada povo europeu. Estou falando aqui de algo maior, até porque a gente teve a criação de diversos países ali na Europa, devido a justamente essa consideração de não pertencimento à nação daquele Estado com letra maiúscula, que aquele agrupamento, aquela outra nação está ali dentro. Não tem tipo nações que estão brigando para a constituição de um Estado. Inclusive tem vídeo aí de conflitos na Europa e a gente fala de alguns desses conflitos aí. A gente tem os curdos, mas aí já não é Ásia, mas é um bom exemplo aí para estar falando dessa ideia aí de eu sou uma nação sem pátria e estou buscando. Na Europa a gente tem conflitos dessa forma aí também, tá? Principalmente ali na Espanha. Então, não estou aqui para falar agora nesse vídeo, em outro vídeo, a gente vai estar falando especificadamente de cultura de outro país. Então, tipo, quando a gente vai falando um vídeo sobre a Grécia, a gente vai estar falando aí sobre mitologia grega lá atrás. Agora, como foi o caso aí, a gente tem um vídeo falando sobre a Península Escandinava, e a gente cita vikings, então a gente dá uma averiguada mais a fundo aí. Mas aí, no caso, é só você ir pegando esses vídeos todos, se caso o assunto te interessa, se caso você precisa estudar para um vestibular ou para sua escolinha mesmo aí, juntar esses vídeos todos aí, você vai procurando pelos títulos e vai juntando todo esse conteúdo, até porque a geografia está fazendo link aí constante com várias áreas. Você vê aí que a gente está falando de Europa, mas impossível não falar dos Estados Unidos, não precisa falar da Ásia. Conforme a gente falou, a Europa divulgou determinados aspectos culturais, mas alguns deles foram criados na Ásia, como é o caso do cristianismo, como é o caso do nosso alfabeto. Então, compartilhe o vídeo, deixa o joinha. Você está vendo o vídeo aí até o final? Digita aí embaixo. Batata. E até o próximo vídeo aí, gente. E espero aí já tá podendo editar e fazer as coisas certinho, tá? E desculpa aí qualquer coisa. A gente vai melhorando aí com o tempo, tá? Vou tentar usar o quadro, vou tentar fazer os negócios certinho. A gente tá tentando, tá? Tô tentando melhorar aos poucos. Tem microfone, tem a luzinha aqui, tem... Eu tô tentando fazer um visual. Uma hora aí vai dar certo. Até o próximo.
Agora fica aí, eu vou desligar lá atrás o negócio. Você fica olhando aí pro martelinho do Tortal. Mjolnir. Fui.